Galera, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, referente ao crime de consumo pessoal de drogas. Está lá previsto que incorrerá na prática delitiva quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medidas educativas de comparecimento a programa ou curso. Depreende-se, portanto, que o tipo penal em análise não estabelece uma pena de prisão, seja ela uma prisão simples, uma detenção ou uma reclusão, como ocorria na legislação anterior, fato que representa uma significativa mudança no tratamento relacionado ao usuário de drogas. Dessa feita, doutrinadores passaram a defender que, com a entrada em vigor da lei atual, a Lei 11.343, não é mais possível considerar o consumo pessoal de drogas uma infração penal, ocorrendo assim abolício crimes, pois estaria em desacordo com o que determina o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Se não, vejamos. Considera-se crime a infração penal que a lei combina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Contravenção àquela infração penal, a lei combina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Todavia, predomina o entendimento de que o artigo 28 é uma infração penal sui generis, pois apesar de não estabelecer uma pena de prisão, continua impondo ao infrator uma medida coercitiva. Sui generis é uma expressão em latim que significa de seu próprio gênero, de sua própria espécie única. Representa a ideia de unicidade, raridade, particularidade de algo ou alguma coisa que nunca ocorreu. Nunca foi visto antes. Ou seja, foge àquela regra prevista para as penas aplicadas para os crimes e contravenções penais. No que diz respeito ao objeto jurídico e material desse delito, a gente vai abordar agora um pouco, porque é uma análise também necessária. Então, o bem jurídico tutelado por esse crime é a saúde pública. Por sua vez, o bem material do crime é a substância entorpecente ou que determina independência física ou psíquica, vulgarmente conhecido por drogas. É um crime de perigo abstrato, que também é uma questão importante, porque se trata de um crime de perigo presumido com a punição do mero risco que a conduta representa, bastando para sua configuração que se pratique uma daquelas condutas elencadas que eu acabei de dizer. Ele é um crime de mera conduta, então basta a prática de qualquer uma das condutas constantes no texto legal para que ele seja consumado. Também se trata de um crime permanente, fazendo com que a consumação do crime se prolongue pelo período em que o agente transportar, trazer consigo, mantiver a droga guardada ou em depósito. Trata-se também de uma norma penal em branco, que o artigo 28 ele necessita de uma complementação, assim como o tráfico de drogas, para sua integral efetividade, cabendo a portaria da Anvisa, de número 344 de 98, que estabelece quais são as substâncias consideradas ilícitas e, consequentemente, caracterizadoras do consumo pessoal de drogas, as quais estão relacionadas nas listas F1 e F2. Trata-se também de um crime de ação múltipla. Ele contém várias condutas em seu tipo penal, fazendo com que se trate de um crime de ação múltipla, bastando a prática de uma só conduta para a caracterização do crime. Isso não significa que a prática de mais de uma ação dentro de um mesmo contexto fático, pelo mesmo indivíduo, configura mais de um crime, se tratando mesmo assim de crime único. Dessa forma, se o indivíduo compra e traz consigo uma droga, apesar de ter realizado duas condutas tipificadas no artigo em análise, praticou um só crime. As figuras equiparadas ao uso de drogas estão previstas no parágrafo 1º do mesmo artigo, que são as mesmas medidas se submete quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. É possível perceber, mais uma vez, que se trata de um tipo penal composto por mais de um verbo: semear, cultivar e colher, de modo que, praticada mais de uma conduta típica dentro da mesma situação fática, haverá crime único, tratando-se assim de um tipo misto, alternativo ou de conteúdo variado.
No que diz respeito à ação penal, é a ação penal pública incondicionada, sendo que o rito procedimental é o da Lei 9.099 de 95, ou seja, competência do Juizado Especial Criminal. Assim, é possível a proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da mesma lei. Além do mais, não é possível a realização de prisão em flagrante, segundo determina o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 11.343. Não importará a prisão em flagrante, devendo o autor do crime ser imediatamente encaminhado ao juiz competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários, o TCO. No que diz respeito à reincidência, a condenação pelo crime de consumo pessoal de drogas gera reincidência ou não? O entendimento que prevalece é de como as contravenções penais, mesmo puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência. Mostra-se, então, completamente desproporcional que o delito de consumo de drogas configure reincidência, tendo em vista que nem mesmo é punível com pena privativa de liberdade. Já no que diz respeito à prescrição, nos termos do artigo 30 da Lei de Drogas, prescreve em 2 anos a imposição e execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo, o disposto no artigo 107 e seguintes do Código Penal. Terminamos então de forma breve a análise do artigo 28 da Lei de Drogas. Eu espero que vocês tenham gostado.